Som. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, amém? Sou meio desconfiado com esse microfone aqui, mas vamos tentar. Vai dar certo em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Que alegria estarmos reunidos mais um domingo, dia do Senhor, para juntos cultuarmos o nosso Deus Trino, que é digno de toda honra, toda glória e louvor, e esse culto é para Ele. É para Ele que louvamos, lemos salmos, oramos e agora pregamos a palavra. Que Ele fale através da sua palavra e que o Fabiano não apareça, para que Ele que tem que aparecer, apareça. Então, nós estamos nessa nossa série sobre os pilares da fé cristã. Já vimos quantos pilares? 3? 3 pilares. O Adrian fez uma introdução, nosso pastor fez uma introdução, depois já falamos estamos falando sobre os solas, os pilares da fé cristã, os solas da reforma protestante. Estamos ainda com o nosso coração e o nosso pensamento no mês de outubro. Em 31 de outubro foi comemorada, é o dia da reforma protestante, o mês de outubro é o mês da reforma protestante. Nós passamos novembro refletindo sobre os solas, ou os somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé e hoje somente a graça de Deus. Então, nós já vimos os pilares, os 3 primeiros. Hoje nós vamos ver o 4º, sola gratia, somente a graça, mas encerraremos hoje os 5 pilares. Creio que o Adrian vai fazer mais ainda uma exposição sobre a reforma ainda, porque o ano está se esgotando, irmãos. Daqui para adiante as coisas correm. Então, nós vamos apurar um pouquinho hoje. Eu vou acabar falando sobre o último sola também. Então, para isso, nós vamos ler um texto que está em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Tá bom o som, irmãos, assim? Esse microfone eu acho estranho, acho que é para mim. Efésios 2, 1 a 10. Os irmãos podem acharem e vai estar aqui à minha direita também o texto. Nós costumamos usar a NVI, mas você pode acompanhar na sua tradução, não tem problema nenhum. Queremos saudar também os visitantes que estão conosco nessa noite, são todos bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Efésios 2, amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Então, a salvação pela graça, mediante a fé, ela foi um tema central da reforma protestante
Lutero foi muito movido pelo livro de Romanos, e ele entendeu que as obras, os méritos humanos, nem os méritos papais, seriam capazes de trazer algo que só Deus poderia fornecer, e ele fornecia isso de graça. Então a salvação somente pela graça foi e ainda é um dos temas mais mal compreendidos, e por ser mal compreendido, é um dos temas muito debatidos. Hoje é na internet, mas antigamente eram por teólogos, por pastores, por homens que estudavam a Escritura. Apóstolo Paulo foi um desses defensores da doutrina da salvação somente pela graça, Agostinho, Lutero, Calvino, entre tantos outros reformadores. Mas o fato é que a regeneração, trazer à vida algo que está morto, um novo nascimento, é no Novo Testamento um ato irrestrito, absoluto e necessário para aquele que quer ou que vai entrar no reino de Deus. Sem regeneração, sem novo nascimento, o homem pecador não entra no reino de Deus. É o que nos ensinou o Mestre Jesus. Naquela conversa com o fariseu Nicodemos, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 3, ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele enfatizou, ele salientou, assim, uma necessidade, é algo que é necessário. Sem isso, não tem acesso ao reino de Deus. A necessidade de uma regeneração, de um novo nascimento espiritual para um ser humano morto espiritualmente. Parece estar vivo, mas espiritualmente morto, desde o jardim do Éden. O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, não precisa acompanhar todos os textos, mas se quiser marcar, pode marcar. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 23, ele entende e ele fala às igrejas que ele escreve que os crentes são pessoas regeneradas. Não são mais a mesma pessoa que eram, são regenerados para a incorruptibilidade, para algo que é imperecível e que permanece para sempre, ou não tem fim. A vida do ser humano parece tão curta. Comparamos, a gente pensa em viver um monte, 70, 80, 90. Eu estava vendo no Japão, agora me fugiu a cidade, bem conhecido, onde as pessoas vivem 90, 100, até 110 anos, senhoras de 90 anos trabalhando. Isso para nós é quase impossível, mas a gente faz um projeto de vida até os 70, depois parar de trabalhar e descansar um pouco. Mas isso parece ser tanto, mas não é comparável com essa vida de um regenerado. Esse sim pode fazer um projeto de vida não só para 100 anos, mas para 1 milênio, para 1 milhão de anos. Algo que a nossa mente humana não consegue mensurar. Em Romanos, nos primeiros capítulos do livro, o apóstolo Paulo ele trata da pecaminosidade humana. E que essa pecaminosidade humana ela tem uma consequência eterna para essa humanidade pecadora. No capítulo 1, ele fala primeiro dos gentios, os pagãos. No capítulo 1, ele diz que, embora eles pudessem alegar que não conheciam a Deus, mas Deus se fazia conhecer a eles, através dos seus atributos invisíveis, seu eterno poder, a sua natureza divina, que eram claramente compreendidos através das coisas criadas, e por isso eles eram indesculpáveis. O índio, o árabe, o mais distante que ainda não ouviu o evangelho, ele não pode alegar que não conheceu a Deus. Deus se fez conhecer através da natureza. E Paulo ainda diz que eles deixam de adorar o Criador e adoram às vezes a natureza. Aí no capítulo 2 vem os judeus, os irmãos
a descendência, a nacionalidade de Paulo, os judeus, eles julgavam então os pagãos, os gentios que eram pecadores. Mas Paulo diz que eles eram mais pecadores ainda, porque além de julgar, que já seria errado, eles conheciam a lei de Deus, o que agradava a Deus, e mesmo assim eles faziam o contrário. Então eles também estavam debaixo da ira. Daí no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo mostra que todos, judeus, gentios, gregos, bárbaros, todos pecaram. E por pecarem estão debaixo da ira de Deus. Em resumo, nós não estamos sendo salvos do inferno, nós estamos sendo salvos da ira de Deus. No capítulo 3, no verso 23 e 24 de Romanos, Paulo ele diz assim, ele escreveu: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, veja bem, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sim, todos pecaram. Sim, não há um indesculpável, todos são indesculpáveis. E estão todos debaixo da ira de Deus, destituídos da glória de Deus. Sendo necessário para a redenção desses pecadores condenados à morte eterna, um ato unilateral. De quem? De Deus. Oferecendo o seu Filho como sacrifício, no verso 23 de Romanos, fazendo justiça, trazendo gratuitamente a sua graça, essa tão necessária redenção que o homem precisava para escapar da morte eterna, da qual ele sozinho não conseguiu e não conseguirá sair nunca, se Deus não se mover em seu favor. Mas por que é um ato unilateral de Deus? Por que nós não cremos que o homem contribui de uma certa forma para a sua salvação? Por que nós ensinamos que a salvação é obra de um só? Monergismo, é obra de Deus. E não de Deus e o homem, e não obra do homem. É obra única, exclusivamente de Deus. Romanos 3, 24 diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Se é gratuito, não existe um custo para quem recebe. Não há um custo para aquele que recebe a graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas é claro que houve um preço a ser pago. E esse preço foi caro. Tão caro que o homem pecador, eu, você, não poderíamos pagar. Mas para nós é oferecido de graça. Voltando para Efésios, o nosso texto base, Efésios 2, no verso 1 nós vemos Paulo falando à igreja aos Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o verso 5 diz: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando? Quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Quando fomos salvos? Quando eu e você fomos salvos? Quando ainda estávamos mortos espiritualmente. Outra pergunta que deve ser feita é: um morto pode tomar decisões? Ele pode fazer escolhas? Ele pode escolher alguma coisa? Hoje até pode, se ele registrar em vida, e tem que registrar em cartório, porque senão ninguém vai ajudar. Depois que morreu já era. Eu digo assim, alguns dizem que há a possibilidade de um morto, de uma certa forma, agir. Nossos irmãos arminianos, eles olham para a Escritura e eles dizem que sim. Eles chamam isso de graça preveniente. O que eles entendem? Segundo eles, funciona mais ou menos assim. Quando o homem pecador, morto em transgressões e pecados, ele ouve o Evangelho, se abre uma janela, chamada graça preveniente. Então ele ouve o Evangelho e aí ele diz: não, eu não quero ser salvo.
ele morre de novo, e até uma segunda, terceira ou 10ª possibilidade, ele vai morrendo e ressuscitando quando ele ouvir o Evangelho, podendo ele ou não rejeitar ou receber, como se o poder estivesse nele. Não pense assim, como que o morto vai fazer escolhas? Eu tenho uma pessoa falecida que era muito querida para mim. E ela, em vida, ela se separou do seu cônjuge muito cedo e viveu a vida separada dele, acho que não nos papéis, mas cada um viveu uma vida, e eles nunca mais se conversaram e não se acertaram mais. Ele era uma pessoa que para ela, ele não era muito bom. Então, ela envelheceu e na velhice ela dizia sempre para todo mundo: quando eu morrer, não quero ser enterrada com o finado que já havia morrido, o ex dela. Eu dizia: sim, tudo bem, vai ser desse jeito, vai ser conforme você quer. E quando ela morreu, com quem ela foi enterrada? Com o ex-marido. Por quê? Adiantava ela agora pedir eu não quero? Adiantava ela dizer eu não aceito? Não adianta, o morto não tem capacidade de tomar decisões. Isso é só uma ilustração, mas a Bíblia é isso, é só para abrir o nosso entendimento. Romanos 9, verso 10 até o 16, eu vou ler rápido, não precisa você nem abrir a Bíblia se não quiser, só acompanhe a leitura e marque se quiser. E esse não foi o único caso. Romanos 9, 10 a 16. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca. Quem são os filhos de Rebeca? De Isaac, de Rebeca e de Isaac, Jacó e Esaú. Os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, eles ainda não haviam nascido, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus fosse, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. E o verso 13 é radical, ele diz: como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? O apóstolo mesmo responde: de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende, verso 16, isso não depende do desejo, da vontade ou do esforço humano, mas do quê? Da misericórdia de Deus. Essa é a NVI. O verso 16 na NAA, a Nova Almeida atualizada, diz assim: assim pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. É só Deus que tem poder de salvar o homem. O homem não tem poder algum. Ele não tem escolha. Quem tem escolha no final das contas, quem tem querer no final das contas com relação à graça salvadora de Deus, é Deus. Não depende do querer humano, mas unicamente do querer e da vontade de Deus em salvar pecadores, em trazer à vida mortos espirituais, em ressuscitá-los e colocá-los em lugares celestiais. Qualquer forma de querer colaborar com a nossa salvação, de colaborar com a obra redentora de Deus em nossa vida é um erro. É um erro, irmãos. Nós somos salvos somente pela graça. Quando eu começo a dizer, não, mas eu fiz a minha parte, você está errado. A Bíblia não ensina isso em lugar algum. A nossa parte é receber aquilo que Deus nos deu. Não depende do querer humano, é graça. Não depende do querer humano, é graça. E graça mediante a fé. Fé aqui, amados irmãos, ela não vem de nós, ela é um dom.
Alguns dizem, não, está falando da graça. Não, está falando da graça mediante a fé. A fé não vem de nós, ela é um presente de Deus. Até a nossa própria fé que nos fez crer, foi Deus quem nos deu. Se Ele não tivesse nos dado, nós poderíamos falar de boca para fora, mas sem mudança de vida estaríamos condenados iguais. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A Bíblia também ensina que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, verso 12. Então, se Ele é autor e consumador, é Ele quem cria, quem arquiteta e quem pratica a nossa fé em nós. Agora, aqui mora o perigo, veja bem. Aqui mora o perigo, e não há tempo para isso. O Adrian já falou bastante sobre esse perigo. Quando o apóstolo Paulo diz que isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não por obras, aqui muitos caem num erro fatal, que é a hipergraça. A hipergraça olha assim e diz, bom, já que eu fui salvo, já que a salvação é pela graça e não por obras, então eu posso pecar. Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, viver uma vida sem compromisso, aquela vida à la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não tem problema, eu vou ser salvo pela graça. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós já temos vídeos do pastor falando sobre isso. Não é isso. Hoje nós não vamos centrar aqui, mas não pense assim. Não pense, não é. A Bíblia também não diz isso. Quem fica arrumando muleta e desculpa não quer cumprir e viver a verdade. Nós vivemos a verdade. A Bíblia não ensina isso. E provavelmente a pessoa que pensa assim, pessoas que pensam assim, que falam assim, e que defendem essa teologia falsa também, da hipergraça, provavelmente ainda não foram salvas, ou no mínimo não entenderam a salvação, ou os dois não entenderam a salvação e não foram salvas. É muito provável que estejam assim. Nós vamos voltar ainda a falar sobre a graça. Mas eu quero ressaltar um pouco mais sobre o tema somente pela graça. Porque no decorrer da história, como eu disse, houveram várias disputas baseadas nesse tema. Precisamos mostrar que no decorrer da história sempre houve homens que tentaram ensinar salvação por obras, ou por fé mais obras, mas sempre houve homens que defenderam a salvação somente pela graça. No final do século IV, começo do século V, por ali, surgiu Pelágio. Pelágio surgiu na igreja antiga, ensinando que todo homem nasce sem pecado. É o que alguns pensam, ensinam até os 12 anos, até a criança ter consciência, ela não é um pecador. Não é o que a Bíblia ensina, nascemos em pecado. É isso que a Bíblia diz. Mas Pelágio ensinava isso, que todos nasciam sem pecados e que eles tinham livre-arbítrio total. Eles podiam fazer a escolha que quisessem, rejeitar o pecado, não só rejeitar a salvação. Eles poderiam rejeitar o pecado e dizer, não, eu não vou pecar. Eu queria conhecer uma pessoa que não pecou. Não existe. Mas ele ensinava que sim. E o ensino dele invadiu a igreja antiga e começou a crescer. Todo homem possui livre-arbítrio, ele tem capacidade total de tomar decisões, tanto de escolher a Deus, tanto de escolher a salvação, tanto de escolher o pecado. Ele podia fazer o que quisesse, segundo ele. Mas ele foi refutado por Agostinho. E não foi uma batalha rápida, não foi um encontro ou dois, se decorreu de anos. Eu estive vendo, Agostinho teve que mudar até algumas posições dele para conseguir combater o pelagianismo que se espalhou na igreja antiga. Mas Agostinho de Hipona, que é o santo preferido dos reformados, homem muito capaz, que depois de longos debates que tomaram a igreja naquela época, ele declarou, e a igreja aceitou, a doutrina do pecado original, seus inevitáveis efeitos mortais sobre a vida de todos os descendentes de Adão. Todos são pecadores. O livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. O homem tem livre-arbítrio? Sim, ele tem. Ele dizia que o homem tinha, mas o livre-arbítrio era só para pecar, nunca para escolher Deus. E defendeu a salvação no extremo, sendo essa salvação da graça exposta na doutrina da predestinação. O pelagianismo foi condenado oficialmente pela igreja antiga, veja bem, no concílio de 418, o concílio de Cartago, no de Éfeso em 431,
e depois de 100 anos do primeiro, de 110 anos, no concílio de Orange II, ele foi refutado novamente. 100 anos de batalha contra o pelagianismo. Mas não pense que o pelagianismo morreu. Não, ele não morreu. Ele foi se infiltrando no meio da igreja. E hoje o que existe na igreja romana é o semi-pelagianismo. Ele resistiu. Com o passar dos anos, podemos dizer que ele venceu o pensamento de Agostinho. Aí, na Idade Média, começou a surgir as indulgências, documentos emitidos pelo Papa. Esses documentos, as indulgências, eram vendidas pela Igreja Católica, que absolvia pessoas dos seus pecados. Eles compravam a absolvição dos seus pecados, a entrada no céu. A princípio, a intenção era boa. Esse dinheiro era usado para ajudar casas de auxílio, orfanatos, hospitais. Mas, quando chegou, perto do ano 1500 e 1500, quando o Papa Leão X autorizou a venda das indulgências, era uma comercialização, porque eles precisavam do dinheiro para construir a igreja de São Pedro em Roma. A Basílica de São Pedro precisava de muitos recursos, então eles criaram essa forma de arrecadar dinheiro para a construção. E na Alemanha, principalmente, o Papa teve um colaborador muito, muito sagaz. Sim, Johann Tetzel, eu não sei o nome estrangeiro. Mas, enfim, ele era um frade dominicano que chegava a oferecer, além do perdão de pecados cometidos, ele oferecia perdão de pecados futuros. O cara podia pagar o pecado que ele já cometeu no passado e garantir pecados futuros. Ele podia pecar, que o céu está garantido. Alguém consegue uma água para mim? Sendo isso, então agora mudou a orientação. A orientação era arrecadar dinheiro e dinheiro rápido para a construção de uma grande basílica. E na Alemanha, Tetzel encontrou um outro defensor da graça, da salvação, somente pela graça, somente pela fé. E as indulgências foram o estupim que despertou em Martinho Lutero toda aquela revolta. Outros homens já haviam tentado, há anos antes de Lutero já haviam tentado. O Adrian já nos falou sobre isso. Mas em 1517 foi o estupim, foi as 90 teses de Lutero, que foram afixadas na porta da igreja de Wittenberg, que declaravam a incapacidade, veja bem, a incapacidade do Papa em perdoar pecados, a necessidade de arrependimento. A tese 37 diz: todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve indulgência. A 62 diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Não existe outra forma do homem ser salvo, a não ser por Cristo. Era isso que Lutero anunciava, era isso que Agostinho anunciava, é isso que nós anunciamos. Não existe outra forma de o homem ser salvo, a não ser por Cristo, através da graça de Deus, mediante a fé. A salvação não poderá ser comprada com dinheiro ou conquistada por esforço humano, por mérito humano, não. Não por obras, mas pela fé. Essa foi a mensagem dos reformadores, Lutero, Calvino, entre tantos outros daquela época. Essa foi a mensagem dos pais da igreja, essa foi a mensagem da igreja por anos, e essa deve ser a mensagem da igreja hoje. Essa deve ser a nossa mensagem como pregadores. Essa deveria ser a mensagem da igreja moderna, mas hoje parece que não é mais. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês,
é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Quando eu declaro que as minhas obras são melhores que a do outro, eu já caí. Eu já deixei a graça de Deus de lado. Quando eu acho que a minha vida é mais reta que a do outro, conheço a graça. Volto agora a dizer o que já disse antes. Que se eu fui salvo, já que a salvação é pela graça e não por obras, eu não tenho o direito de pecar. Claro que eu vou pecar, mas não é um direito meu. Quando eu peco, eu preciso de arrependimento. E até o próprio arrependimento é dado por Deus a mim. E nós vamos pecar. Nós vamos pecar. A igreja ela não tem como impedir as pessoas de pecarem, mas ela pode ensinar o caminho da retidão. E nós vamos errar neste caminho. E nós vamos falhar. O que nós não podemos fazer é deixar essa graça barata oferecida aí, naquele extremo que nós falamos da graça, da hipergraça. Aquela vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. E aí tu vai longe. E vai bem longe, longe de Deus. Voltamos agora então para Efésios capítulo 2. Vamos ler de novo o verso 1 a 3. Ah, mas vai ler de novo? É melhor ler a Bíblia do que enrolar você. É melhor nós lermos a Bíblia do que ficar falando coisas que Deus não disse, botando palavras na boca de Deus que Deus não falou. Mas veja bem, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqui, irmãos, há uma forma de viver, há um proceder daquele que não foi salvo. Como ele vive? Eles estão mortos em transgressões e pecados. Eles costumam viver seguindo a presente ordem deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar. Eles vivem como? Na desobediência. E anteriormente nós também vivíamos com eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Então, Paulo mostra aqui como nós vivíamos, como nós andávamos antes da regeneração, antes de nascermos de novo, antes da graça de Deus nos alcançar. Nós parecíamos que estávamos vivos, mas estávamos mortos em transgressões e pecados, seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, vivíamos em desobediência, satisfazíamos a vontade da carne, seguíamos os desejos e pensamentos errados. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E agora eu te pergunto, e se essa ainda for a nossa maneira de viver? E se esse ainda for o nosso proceder, a nossa forma de viver e caminhar? Se nós ainda não mudamos, se nós ainda estamos satisfazendo a nossa carne, seguindo os desejos, os pensamentos, vivendo na desobediência, há uma grande probabilidade de nós não termos sido salvos. Para demonstrar esse argumento de que há evidências que mostram através da forma de viver, da forma de proceder, algumas traduções dizem de caminhar, não é caminhar, correr na rua, fazer caminhada, não. Caminhar aqui é um proceder, é uma forma de você viver, que realmente nós fomos regenerados, que diverge daquela outra. Efésios 2:10 vai dizer, porque nós somos criação de Deus, e essa criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos uma coisa, para fazermos boas obras. Opa, mas nós não somos salvos por boas obras? Mas a Bíblia está dizendo que essa nova criação que foi realizada em Cristo, por Cristo Jesus, foi realizada em nós para fazermos boas obras. Veja bem, depois da vírgula há
como ela se realiza, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. As boas obras que nós fazemos foi Deus que nos deu para fazê-las. É um fruto do Espírito, não é uma obra humana. É porque agora o Espírito de Deus nos trouxe vida e habita em nós. E é claro que nós vamos pecar, mas essa habitação de Deus faz-nos nos arrepender, nos faz ver de uma forma diferente o mundo, o que é certo e errado, e não pecar tanto ou pecar menos. Mas pecamos igual. Mas Deus vai nos levar a praticar boas obras. Essa regeneração, nova criação, irmãos, ela é uma outra forma de viver, é uma outra ordem, não é a ordem que nós vivíamos antes ou que o mundo vive ainda hoje. E que se evidencia através do fazermos boas obras, sim. Mas foi Deus quem preparou. Deus preparou de antemão, mas somos nós que devemos praticar. Efésios 4, eu não botei essa referência, que eu preguei dias atrás falando sobre a natureza da igreja na prática. Paulo ele fala que os irmãos deveriam se esforçar para fazer aquelas boas obras uns com os outros dentro da igreja, porque às vezes a gente não se entende bem, a gente não tem o mesmo entendimento com os irmãos, e eu falei da diversidade, uns pensam de uma forma, uns pensam de outro, mas isso não é uma característica da nossa igreja, é uma característica da igreja de Cristo. As pessoas são diferentes e é necessário ter entendimento, e é necessário ter sabedoria, e ter respeito, e ter comunhão, e isso é dado por Deus, mas nós devemos nos esforçar para fazê-lo. O que está dizendo aqui é que nós não fazemos boas obras para ser salvos, fazemos boas obras porque fomos salvos. As boas obras aqui não são, amados irmãos, a causa da nossa salvação, não. Elas são a consequência. As boas obras é o resultado do crente salvo. Uma coisa que tem que deixar claro, e tu tem que levar a tua vida. Ó, o microfone falhou, não sei se falhou aí. Falhou, né? Irmãos, veja bem o que eu vou dizer agora. Ninguém que esteja no inferno pode alegar que não merecia estar lá. Ninguém. E ninguém que esteja no céu hoje pode alegar que esteja lá por seus méritos, ou por suas boas obras, ou por sua regularidade em culto, ou pelos seus dízimos, as suas contribuições. Não. Ninguém que está no inferno pode alegar que não merecia estar lá. E ninguém que esteja no céu pode alegar que esteja lá por seus próprios méritos. O que leva, irmãos, um Deus tão justo, um Deus que odeia o pecado, o que leva um Deus assim tão justo salvar pecadores como eu e como você? Em primeiro lugar, é pelo seu amor. Efésios 2, no verso 4 e 5, diz que todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos. Pela graça vocês foram salvos. Amor aqui não é aquele amor geral. Não é o amor da graça comum, que Deus impede que os homens façam tanta maldade como eles poderiam ser, porque o homem é mau. O homem só não é mais mau porque Deus opera na humanidade em geral. E por amor à humanidade, Deus retrai essa maldade humana. Mas amor aqui é um amor especial, é aquele amor exclusivo que é manifesto através da eleição. Está melhor explicado em Efésios capítulo 1, o verso 4 e 5, que diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos escolheu antes da criação do mundo e predestinou, nos adotou. Por quê? Porque nos amou. Embora isso não seja fácil de entender e nem mesmo fácil de explicar, nosso questionamento não deveria ser por que Deus não escolheu a todos? Por que Deus não amou a todos? Por que Deus não manifestou a sua graça a todos? Por que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? Quando, na verdade, o nosso questionamento deveria ser outro. Como pode um Deus tão justo, tão santo, que odeia pecado, amar e salvar alguém como nós? Esse que é o questionamento que nós temos que fazer. Em segundo lugar, respondendo a essa mesma pergunta, o que leva um Deus tão justo, que odeia o pecado e salvar pecadores como eu e como você, e nós já vamos indo para o final, e também já entrando no quinto somente, no quinto sola. Só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Efésios 2, verso 7. Efésios 2, verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza de graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Deus fez o que fez, essa eleição, essa predestinação, essa salvação, essa ressurreição, esse novo nascimento, tirar homens mortos em pecados e trazê-los à vida. Primeiro, sim, porque Ele amou esses homens, Ele amou a sua igreja, Ele amou os seus, mas foi também para se mostrar. Deus é o único que pode se mostrar. Eu não posso me mostrar aqui, e nem podia, porque sou feio, mas Deus, Ele pode, Ele merece glória e louvor, e isso tu pode ver na Bíblia, Ele exige glória e louvor. Estudado aqui nas nossas quartas-feiras, e nós falamos sobre adoração. Deus, ele gosta de ser adorado, Ele exige ser adorado. Deus, em última instância, fez o que Ele fez, sabe, para demonstrar também a sua bondade, a manifestação da sua graça, amando e salvando os homens pecadores, mas Ele faz para um propósito superior. E qual é? Efésios 1 ainda, voltamos para trás, Efésios 1, 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Mas e qual é que é o propósito? A fim de que nós, o verso 12 do capítulo 1, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. É por isso que nós somos salvos, para glorificar a Deus em todos os aspectos. Isaías 43, verso 7, ele diz que todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Se nós formos olhar todos os pilares vistos até agora, uma aguinha, todos os 4 solas, todos os 4 somente, todos eles apontam para esse último pilar, somente a Deus a glória. Quando nós rejeitamos a Escritura, veja bem, quando a igreja na Idade Média fez aquilo, criando outro tipo de autoridade paralela ou até superior à própria Escritura, quando a igreja moderna, através dos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que dizem que aquilo que eles estão falando é a palavra de Deus, mas não é o que a palavra de Deus diz. Eles dizem, Deus mandou dizer, e Deus não mandou dizer. Eles estão criando uma autoridade paralela à Escritura. Quando nós agimos assim,
ou transformando o culto em entretenimento, pregação em marketing, para arrecadar, para levantar a moral do povo, ou para levantar finanças para alguém. Nós não estamos colocando a Escritura no lugar dela. Quando nós não entendemos que o somente Cristo, solos Cristos, quando Cristo não é suficiente para nós, nós criamos outros mediadores. Como a igreja medieval criou, querendo Cristo, eles queriam Cristo, mas eles também levavam em conta toda uma liturgia da igreja, uma autoridade papal, uma autoridade da igreja. Havia outras coisas além de Cristo, haviam outros mediadores, foram se criando mediadores entre Deus e o homem que a Bíblia não ensina. Um abismo chama outro. Hoje também filosofias se espalham por aí, visão de mundo, visão de fé. Eu tenho uma nova visão, aqui está o novo Cristo, está o novo homem de Deus, o grande, o que ora e as coisas acontecem. Outros mediadores, se não for no irmão tal, não vai ser resolvido o meu problema. Se ele não tocar, se ele não orar, eles criaram outros mediadores. Quando somente a graça não basta, são necessárias indulgências, como ensinava a igreja de Roma. Quando nós acreditamos, ensinamos que Deus precisa de uma ajudinha, vamos dar uma ajudinha para Deus. Não, eu digo sim, todos os dias eu digo sim, todos os dias eu digo não, todos os dias eu digo sim. Parece que eu estou no controle. Nós tiramos Deus do trono e nos colocamos no trono. A decisão final já não é mais de Deus, ela é minha. É eu que decido. Quando agimos assim, nós rejeitamos a graça de Deus, nós rejeitamos as Escrituras, nós rejeitamos a fé, nós rejeitamos Cristo, nós rejeitamos o somente a Deus, a glória. Portanto, tudo isso que nós vemos nesses últimos domingos e o que nós vimos hoje, nesses 4 pilares da fé cristã, nesses 4 somente, devem resultar única e exclusivamente na glória de Deus. E para encerrar, eu digo, e olhando para esses pilares, e olhando a nossa forma de caminhar, de viver, de proceder, podemos dizer que elas têm conduzido glória somente a Deus? O nosso proceder, o nosso caminhar. Não nós estarmos aqui no culto de domingo, sim, porque um culto mal feito não é um culto recebido no céu. Mas não aqui, estou dizendo o nosso proceder de vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, quando nós temos a chance de mostrar Cristo, nós temos glorificado a Deus, nós temos servido a Deus de uma forma que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos dê graça. Eu quero orar com você para que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque nós não merecíamos, nós não tínhamos esse direito, nós perdemos, Pai. E nós não entendemos como pode um Deus tão poderoso, que não aceita o pecado, receber pecadores como nós. Sim, Senhor, num momento em que nós não tínhamos vida, Tu nos deu. Tu nos tirou do lugar de perigo, ó Pai, de morte eterna, e nos colocou em regiões celestiais, em um lugar seguro, ó Pai, aonde ninguém mais pode nos tirar, Senhor. Nós te louvamos por isso. Senhor, nós confessamos que ainda pecamos e nós não queremos pecar, mas nós cremos, ó Pai, que Tu vai, Senhor, nos levar até o fim. A nossa perseverança está em Ti. Nós não deixaremos de Te servir, ó Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome, fazer o Teu nome conhecido, ó Pai. Não o meu, não o nosso, Senhor, mas o Teu.
Abre, Senhor, os nossos olhos para entender o tempo que estamos vivendo de risco espiritual, ó Pai, em que, Senhor, os homens estão sendo levados, enganados por ventos de doutrinas, ó Pai. Que, Senhor, os nossos olhos estejam sempre focados Senhor, focados em Ti, na Tua palavra, em Cristo, na fé, na graça, para que a glória de Deus permaneça e prevaleça, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.